Olá a todos, eu sou o professor Gabriel Dias de Carvalho Júnior, trabalho no Instituto Federal Minas Gerais, no campus de Ouro Branco. Minha formação de base, eu sou licenciado em Física e já atuei como professor de Física no ensino médio durante bastante tempo. Desde 2008 eu estou na rede federal. Meu mestrado, meu doutorado são na área de educação, sobretudo na parte de conceitualização. Eu procuro investigar os processos pelos quais as pessoas constroem conceitos científicos. Não somente na área de física, apesar de ser um interesse muito particular meu, mas o meu grupo de pesquisa, que se chama GRUPEC, que é Grupo de Pesquisa em Campos Conceituais, tem tentado desenvolver ações de pesquisa em outras áreas que não somente a física. Então, por exemplo, química, artes visuais, a gente tem investigado formação de conceitos em crianças muito pequenininhas, sobretudo o conceito de cor, sombra, essas coisas assim. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de um artigo que saiu na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, uma revista do INEP, saiu em 2015, a edição 244, recortes históricos sobre o conceito de schème em Piaget. Schème é um nome francês que o Piaget usava para esquema, e que é um conceito central da obra piagetiana, da lógica da estruturação piagetiana. E a gente fez uma pesquisa, essa pesquisa ela tem a ver com parte do meu doutorado. Eu fiz um doutorado, um sanduíche lá na Universidade de Genebra, dentro dos arquivos Jean Piaget, sobre a orientação da professora Silvia Parra-Dayan, que é coautora aí desse texto. E foi um trabalho de natureza teórica, de natureza bibliográfica mesmo. A gente investigou a obra do Piaget inteira à procura de como o conceito de esquema foi concebido, ele evoluiu ao longo dos estudos do Piaget. Então, para começar, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar um pouquinho sobre o Piaget, as questões de pesquisa, as origens de pesquisa do Piaget, só para contextualizar o que a gente fala aqui, o que a gente vai descobrir. Depois eu entro mesmo no artigo, a pesquisa que foi feita, como que foram as organizações dos materiais, como que foram as discussões que a gente teve em Genebra, e depois eu falo sobre alguns pontos que são essenciais do artigo. Espero que todo mundo tenha lido ou possa ler o artigo, e estou aberto para discussões, para críticas, para sugestões. Esse meio é sempre muito bom, a gente debater sobre trabalhos que a gente tenha realizado, vai realizar e tal. É sempre muito importante para a gente, como pesquisador, ter esse tipo de retorno. Beleza? Então vamos lá. Começar então falando a respeito do Piaget. O Jean Piaget suíço, nasceu no finalzinho do século XIX, 1894, e faleceu em 1980 em Genebra. Então é uma vida bastante vasta, que foi quase toda ela dedicada à questão da pesquisa em cognição, a pesquisa em desenvolvimento cognitivo. O Piaget era biólogo de formação, tanto que o primeiro trabalho científico dele, aos 12 anos de idade, foi uma pesquisa que ele fez sobre um caramujo que habitava à beira do lago da cidade onde ele nasceu, que é a cidade de Neuchâtel, na Suíça. Logo depois ele escreve um romance que se chama Recherche, que em francês é pesquisa. Ali você vai encontrar bastante elementos relacionados à obra posterior do Piaget. É muito interessante ler esse livro. O Piaget, quando ele se estabelece como pesquisador na área da psicologia cognitiva, o ambiente da época era muito influenciado pelo positivismo. Nós estamos falando aí os primeiros 20 anos do século XX, onde o que mais interessava nas pesquisas era quantificar as coisas e tentar falar a respeito das questões, dos itens que a pessoa acertava. Então, toda a avaliação psicológica feita do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo era baseado em respostas corretas, em acertos. O Piaget teve uma sacada interessantíssima, que
se a gente parar de olhar para os acertos e olhar para os erros e tentar compreender como que esses erros são feitos, por que que eles aparecem, a gente teria muito mais elementos para entender o desenvolvimento, as etapas do desenvolvimento cognitivo, do que se a gente tentasse focar simplesmente nos acertos. E assim o Piaget foi fazer. Muitas das coisas que ele chega, das conclusões que ele chega, dos trabalhos empíricos e teóricos a que ele tem acesso, são baseados nessa ideia. Por que que em determinadas idades acontecem erros na resolução de certos problemas e que logo depois em outras idades esses erros não acontecem mais? Qual é a qualidade, né, dos erros que são cometidos, por que que eles são cometidos em determinadas fases e não em outras, e como que se dá a passagem dessa situação em que a pessoa sabia menos, conseguia fazer menos problemas, para outra situação, um outro patamar em que a pessoa sabe mais. Essa é, aliás, a grande questão de pesquisa do Piaget, né? Como que se dá essa passagem entre esses planos, onde você antes não sabia alguma coisa, não conseguia resolver determinada classe de situações, e depois de um tempo você conseguiu, você se tornou apto a resolver. O que que aconteceu na cabeça da pessoa, no sistema cognitivo da pessoa, que agora a possibilita resolver uma série de problemas que antes ela não conseguia resolver? Então, muito do estudo, muitas das pesquisas que são conduzidas sobre diversas noções, quantidades físicas, tempo, volume, massa, juízo moral, enfim, uma enorme quantidade de assuntos, de temas, né, de domínios, estão relacionadas a essa questão. O Piaget ele teve diversas fases de trabalho, e segundo a minha orientadora lá, que é até a coautora aí, né, a Silvia Parra Dayan, a gente pode dividir os trabalhos do Piaget em 4 grandes domínios, 4 grandes fases, vamos dizer assim. A primeira fase, que é uma fase inicial do trabalho dele, que são os anos 20 e o começo dos anos 30, o Piaget ainda estava influenciado por aqueles ideais um pouco positivistas, onde ele tinha que traduzir as conclusões dele em números, para tentar forçar a ideia de que psicologia era ciência e tal. E o conceito-chave, a mola mestra dessa primeira fase, era o conceito de egocentrismo. O conceito de egocentrismo em Piaget é diferente de egoísmo, obviamente. O egocentrismo a pessoa, ela entende o mundo, ela tenta dar sentido para o mundo a partir das suas próprias convicções, das suas próprias ideias, a partir de si mesmo. Quer dizer, a criança egocêntrica, ela só vê o mundo a partir dos seus próprios olhos e ela não consegue conceber uma possibilidade de ver o mundo a partir de outros pontos de vista. É muito comum crianças pequenas, egocêntricas, ao contarem uma história, começarem a história do meio, sem contextualizar o que elas estão falando. E isso é muito comum porque, para ela, se ela sabe o contexto, então ela tem a convicção de que as outras pessoas também sabem esse contexto. Criança pequena, por exemplo, egocêntrica, quando vai brincar de esconde-esconde, ela vai esconder, então ela tampa os olhos, porque ela acha que se ela não vê, então ninguém mais vê. Então, assim, o Piaget ele tentou trabalhar os conceitos de pensamento, de linguagem, a partir desse conceito de egocentrismo. Mais à frente, com o advento do nascimento dos filhos, dos 3 filhos do Piaget e da Valentine, que era a esposa dele, então, segunda metade da década de 30, né, dos anos 1930, surgem, então, outras maneiras de trabalhar essa questão da cognição. Ele começa a partir de um estudo sistemático, muito sistemático, dos filhos muito pequenininhos, desde recém-nascidos até a primeira infância. O Piaget ele consegue descrever uma série de questões associadas à maneira como a criança constrói a realidade. A maneira como ele chama, né, como vem o nascimento da inteligência na criança. Esse livro, O Nascimento da Inteligência na Criança, marca
uma fase importantíssima. É a partir daí que a gente tem o aparecimento desse conceito de esquema no Piaget e a utilização do conceito de esquema como um conceito operacional que pode ser usado para explicar toda a ação inteligente do sujeito. Mais à frente, se você pegar os anos 40 até os anos 60, a gente tem uma fase estruturalista. A gente brinca que o Piaget descobriu o conceito de estrutura e, a partir desse conceito, ele achava que era possível todas as noções de desenvolvimento serem explicadas a partir do conceito de estrutura. Então ele deixa um pouco de lado a noção de esquema, deixa completamente de lado a noção de egocentrismo e tal. E mais para frente, a partir dos anos 60, sobretudo a partir de um livro chamado Biologia e Conhecimento, que é um livro teórico, ele tenta fazer uma síntese de tudo que ele já tinha estudado, tudo que já tinha feito trabalhado. Então, é dessa época, os anos 60, 70, onde ele resgata, de certa forma, o conceito de esquema e utiliza o conceito de esquema como um braço operacional dessas estruturas que funcionariam mais num campo de possibilidades de ação do sujeito. Existem vários livros dessa fase em que ele cita especificamente a questão dos esquemas associado à noção de aprendizagem, que chega a ser até uma novidade do Piaget dessa época. Piaget ele estava preocupado muito em trabalhar a noção de desenvolvimento cognitivo, e ele não tinha a ideia, pelo menos não era assim, a mola mestra, né, a pergunta central dele, ver como que se aprende. Mas a partir de trabalhos de colaboradores dele, de 3 colaboradoras especificamente, a Barbel e Nelder, a Sinclair e a Magali Bové, elas escreveram um livro belíssimo que chama Estruturas de Aprendizagem. Esse livro, inclusive, é prefaciado pelo Piaget. E o Piaget parece que ele se encantou com a ideia de aprendizagem e viu no conceito de esquema uma possibilidade de explicar aprendizagens específicas a partir desse conceito. Então, os 2 livros que saíram logo depois do falecimento dele, O Real Possível e Necessário, 1 e 2, ele resgata e projeta a noção de esquema como um conceito chave, um conceito mestre no desenvolvimento. Aí, bom, entrando, né, no artigo, eu descrevo no início essas 4 fases, porque é importante para a gente posicionar. Quando eu pensei em ir para Genebra para fazer essa pesquisa, o meu interesse não era estudar especificamente o Piaget, mas o conceito de esquema. Eu uso como referencial teórico um psicólogo francês chamado Gérard Vergniaud, autor da Teoria dos Campos Conceituais. O meu grupo de pesquisa, inclusive, a gente tenta sempre trabalhar a partir dessa noção de campos conceituais. E o Piaget, ele estava na banca do Vergniaud. O Vergniaud trabalhou com Piaget em Genebra. Então, assim, a obra do Vergniaud, ela tem uma influência muito forte da obra do Piaget. E o Vergniaud se vale muito do conceito de esquema para a explicação do processo de conceitualização. E aí, bom, eu pensei, se a gente quer aprofundar, se a gente precisa de aprofundar um pouco nessa noção, nada melhor do que ir na fonte, né? Quer dizer, nada melhor do que ir diretamente lá na pessoa que, se não foi o Piaget que iniciou a noção de esquema, realmente não foi, a noção de esquema já estava em Kant. Você nota um outro autor chamado Revaux Dallon, ele trabalhou muito com essa noção de esquema, mas o Piaget foi o primeiro cara a dar exemplos concretos da sua utilização, da sua evolução, das suas características. E o Vergniaud agora, mais recentemente, né, dos anos 80 para frente, ele ressignifica essa noção de esquema, apresentando componentes dos esquemas, maneiras pelas quais o sujeito se vale disso no processo de aprendizagem. Aí, bom, eu tentei ir para Genebra, estava ligado ao programa de pós-graduação em educação da Faculdade de Educação da UFMG, e fiz contato com a professora Silvia
Parradayan, que eu já conhecia de um tempo atrás, ela me aceitou, a gente conseguiu organizar a vida e fomos lá, família inteira de Malicuia para Genebra. O desafio que a Silvia me coloca no início é, se você quiser ver a evolução histórica do conceito de esquemas, preocupações do Piaget, você vai ter que ler toda a obra dele. Então eu tinha um ano para ler tudo que o Piaget fez, artigos, livros, e foi um trabalho bastante denso, né? Um trabalho bastante complicado, porque o Piaget ele tem centenas de artigos, né? 80 e tantos livros escritos, e a proposta da Silvia era assim, a gente lê nos originais, porque há problemas de tradução muito sérios do francês para o português. Bom, então a gente fez um mapeamento a partir dessas 4 fases que eu falei para vocês. A egocêntrica, a funcionalista, a estruturalista e a fase de síntese. Então, na fase egocêntrica e na fase funcionalista, a gente acabou lendo realmente tudo que ele fez. A gente leu todos os trabalhos, todos os artigos e tal. Na fase de síntese também. A fase estruturalista, que é a terceira fase, a gente não chegou a ler todos os trabalhos, 100% deles, apesar de ter lido uma quantidade bem significativa. E a partir de uma análise de conteúdo, como Bardin faz, por exemplo, a gente tentou identificar não só os momentos em que o conceito de esquema aparece explicitamente, quando o Piaget fala, ó, isso aqui é o esquema é isso, mas a gente tentou fazer também quando é que conceitos que se assemelhavam ao de esquema apareciam, mesmo numa fase, às vezes, embrionária. A gente estava querendo ver, será que o Piaget, de fato, mesmo antes de se dar conta da ideia de esquema, será que ele já usava essa ideia nas explicações dele? Então, bom, fizemos essa leitura, fizemos recortes, né, de trechos, e a ideia do artigo foi exatamente explicitar essas nossas opções e esses nossos achados. O conceito de esquema no Piaget, ele aparece em vários momentos distintos. Ele começa a aparecer de forma explícita no Nascimento da Inteligência na Criança, que é um livro de 1936, que é aquele do trabalho com os filhos. E ele reaparece depois no conceito, lá no Biologia e Conhecimento, que é um livro da década de 60, um livro teórico, um livro de síntese. Mas assim, é muito raro você encontrar na obra do Piaget ele parar e escrever, olha, esquema é isso. Ele usa a palavra esquema, mas ele não a define. Isso é uma tônica no livro na obra do Piaget para os conceitos de inteligência, para os conceitos de estrutura, de ação, de tomada de consciência, de juízo moral. Ele mostra quais são as características. Se você entender assim, a obra dele, o livro dele inteiro, você entende do que ele está dizendo, mas ele não se preocupa em chegar num momento e definir explicitamente o que é. Bom, em alguns momentos aparece essa definição. Então, a primeira coisa importante é que para o Piaget, quando ele fala esquema, ele está falando de uma organização invariante da atividade, que é orientada a uma classe de situações. Bom, então o que é isso? Toda vez que você vai realizar uma determinada ação, seja uma ação de pensamento, seja uma ação física sobre objetos do mundo físico, existe algo que acontece num segundo plano, que acontece de forma não explicitável, que é a preparação dessa ação. Um melhor exemplo, a gente pode pensar, por exemplo, no esquema de preensão, né? Você vai pegar alguma coisa. Ao pegar alguma coisa, você tem uma série de passos que você realiza antes mesmo de pegar, e essa sequência de passos, segundo Piaget, é invariante. O jeito de pegar depende de qual é o objeto, mas a avaliação que você faz de se está quente, se está frio, se é duro, se é macio, se tem ponta, se não tem, se eu vou dar conta de pegar com a mão só ou não, o jeito que eu vou precisar de organizar o meu braço, minha mão para pegar o objeto,
essa sequência ela é invariante, ela independe do objeto. Agora, o jeito que eu pego depende de qual é o objeto, quer dizer, não é a ação que é invariante, mas a organização interna dessa ação é invariante. O que eu vou pegar vai depender do objeto, mas a preparação que eu faço para pegar depende do esquema que eu desenvolvi e que está em mim. Bom, dessa forma, o Piaget ele vai dizer, então, que quando você fala em esquema, você está associando o esquema necessariamente à ação. De novo, essa ação não precisa de ser uma ação física sobre objetos do mundo físico. Ela pode ser uma ação de pensamento, mas não deixa de ser uma ação. Então, projetar uma ação futura, pensar em situações que podem vir a acontecer, inferir determinadas consequências de uma ação, de um ato, demandam esquemas. É por meio dos esquemas que a gente consegue interagir com os objetos e, portanto, assimilá-los. É por meio dos esquemas que a gente consegue internalizar objetos, internalizar conceitos, internalizar situações. Esse conceito de esquema no Piaget, ele, portanto, tem 3 características que a gente buscou nas 4 fases. A primeira coisa é a questão da orientação. Veja, um esquema de preensão, ele é muito diferente de um esquema de, sei lá, de projeção de resultados, esquema para inferência. O esquema que você utiliza para desenvolver movimentos, para analisar movimentos, é diferente do esquema que você utiliza, por exemplo, para ler um determinado texto. Então, assim, os esquemas, eles são do tipo orientado a objetos, né? Os esquemas são organizações internas que elas visam sempre classes de situações mais ou menos semelhantes. Isso é interessante porque na obra do Piaget fica patente uma análise genética a respeito dos esquemas. Quando a criança nasce, ela tem poucos esquemas, sucção, preensão, mas esses esquemas, eles são muito amplos, quer dizer, a classe de situações às quais se projeta, por exemplo, o esquema de sucção, é basicamente o mundo inteiro, né? Para a criança recém-nascida, o mundo é algo a ser sugado. Então, com a interação pela sucção da criança com os objetos do mundo físico, ela vai conseguindo diferenciar os objetos. Então, as primeiras classificações, elas só podem acontecer por conta desse esquema muito genérico, que é o de sucção, que serve para todos os objetos do mundo físico, mas a partir desse esquema, a criança consegue diferenciar quente, frio, duro, macio, ela consegue salgado, doce, enfim, ela começa a fazer diferenciações que são as bases para muito posteriormente a construção de conceitos científicos. Então, importante isso, né? Os esquemas mais primitivos, eles são muito amplos, muito genéricos, e à medida que a criança vai conseguindo coordenar essas ações, preensão, com sucção, com visão, ela vai conseguindo construir novos esquemas mais adaptados para pequenas classes de situações e tornar os esquemas que ela já tinha mais específicos, melhores, né, mais bem desenvolvidos. Então, assim, à medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai tendo um repertório maior de esquemas e repertórios mais específicos. A segunda coisa importante é que o esquema para o Piaget é aquilo que se repete em ações semelhantes. Quer dizer, se o esquema é a organização da atividade, a organização invariante da atividade, descrever um esquema significa descrever, independente de qual é a situação, né, a ação específica, quais são as ações que se repetem naquele esquema. Então, a ideia da repetição
não uma repetição mecânica, acrítica. O Piaget não está falando ali que a gente tem que mandar o cara, né, o professor de matemática, fazer a mesma conta 500 vezes, como é muito comum, né? A mais B ao quadrado. Então você repete isso 50 vezes. Não é disso que o Piaget está falando. É óbvio que alguns esquemas motores, eles exigem repetição para sua melhoria. Então o pessoal que trabalha com esporte sabe muito bem disso, né? Você precisa de repetir, sobretudo esporte de alto desempenho, você precisa de repetir um determinado movimento inúmeras vezes, filmar, mostrar para a pessoa, não é assim não, é assim. É importante você ter essa repetição para refinar, para melhorar, né? Para melhorar o desempenho. É importante sim ter essa repetição quando você está, por exemplo, aprendendo a ler, porque você vai treinar determinados encontros, né, de letras, de consoantes e vogais e associar isso a determinados sons. Mas o Piaget não está dizendo que é só essa repetição mecânica, ele está dizendo de uma repetição ampliando os domínios das situações. Então, para qualquer que seja a área, é importante você prover para crianças, para adolescentes, para adultos, situações que sejam semelhantes entre si, mas que guardem entre elas algumas diferenças. O exercício da repetição do esquema exige que a pessoa consiga perceber quando esse esquema é apropriado, é pertinente, e quando não é. Então, no momento que você começa a treinar a pessoa, o treino aqui dito, a repetição aqui dita, não é uma repetição de situações absolutamente iguais, situações que são idênticas entre si. Situações que guardem pequenas diferenças para que a pessoa possa enriquecer o seu esquema à medida que ele vai produzindo repetições. Então, do ponto de vista didático, essa é uma indicação que, do meu ponto de vista, é muito importante, que vale para qualquer que seja a área. Né? Ao pensar questões relativas ao aprendizado, ao pensar um planejamento didático, né? Todos nós devemos pensar que tipo de aluno que nós temos, qual a faixa etária, qual o nível de desenvolvimento, e associar isso a quais as situações. Quando eu falo situações, eu estou falando tarefas, desafios, problemas, né? Algo que dê contexto para a aprendizagem. Mas quais são as situações que podem ser apresentadas no sentido de provocar o sistema cognitivo da pessoa? De não provocar simplesmente uma repetição mecânica da mesma ação. Tá joia? A pergunta central que a gente deve fazer nesse momento, portanto, no meu modo de ver, é uma pergunta assim, olha, se você tiver que apresentar para o seu estudante situações, você vai fazer qual tipo de opção? O Piaget vai dizer para nós, ele não trabalhava muito com a ideia de ensino, né? A ideia dele não era a escola, a ideia dele era o desenvolvimento do sujeito epistêmico, né? Como que as pessoas se desenvolvem. Mas essa noção de esquema nos permite afirmar que o Piaget pensa que o desenvolvimento cognitivo, que a aprendizagem, portanto, ela está associada diretamente com a riqueza das situações. Quando eu digo riqueza, um repertório de problemas que devem ser apresentados aos estudantes que guardem entre si certas semelhanças, mas que sejam diferentes. Isso vai provocar o desenvolvimento desses esquemas. A repetição aqui, portanto, vou ressaltar isso, não é uma repetição pela repetição. É uma repetição para treinar esse esquema assimilador do sujeito em situações que sejam um pouco diferentes, minimamente diferenciadas entre si. E a terceira coisa, a terceira característica que a gente encontra é que os esquemas, eles são processos. Eles são processos, portanto, eles envolvem uma determinada sistemática. Eles se desenvolvem ao longo do tempo. Então, para resolver uma determinada situação, existem etapas que você vai seguir, mesmo que você não tenha consciência delas.
E é nesse ponto que a gente faz as pesquisas, as nossas pesquisas em conceitualização, que é exatamente tentar descrever essas etapas. Isso do ponto de vista, vamos falar assim, conceitual, teórico, é importante para a gente saber quais são as etapas do desenvolvimento conceitual, mas do ponto de vista didático isso também é importante. Se você consegue explicitar quais são as etapas que as pessoas seguem para construir determinado conceito, você consegue alertar os professores, né, alertar a quem planeja sequências didáticas sobre os diversos patamares que devem ser atingidos no sentido de construção dos conceitos. Então, esquemas são processos. Esquemas são uma sequência encadeada de ideias, né, de ações, frente à resolução de um determinado problema. Dá para perceber, portanto, que esse conceito ele é muito operacional. Ele está associado à ação inteligente do sujeito sobre o mundo físico. Ele está associado, portanto, a um conjunto de coisas que nós fazemos, às vezes, sem termos a explicitação, sem sabermos que estamos fazendo. E é esse conjunto de coisas, esse conjunto de passos, que nos permite compreender o mundo, assimilar o mundo aos nossos esquemas e darmos respostas aos problemas que são apresentados. Sejam eles problemas escolares, sejam eles problemas do mundo mesmo, do nosso cotidiano. Então, o que a gente fez no artigo, né? A gente tentou pegar essas três características e ver se essas três características, de fato, aparecem em todas as 4 fases do trabalho do Piaget. Esse conceito de esquema que a gente tem trabalhado é um conceito que está mais bem explicitado no livro Biologia e Conhecimento, que é um dos livros que marca o início da 4ª fase, da fase de síntese. Então a gente usou esse conceito de esquema para fazer uma análise tanto retrospectiva, olhando as fases anteriores, quanto prospectiva, tentando analisar os livros, os trabalhos do Piaget depois, né, do Biologia e Conhecimento. O que a gente acha, né? A gente encontra uma coisa interessante. Na primeira fase, o Piaget não tinha a ideia de esquema, isso não aparece explicitamente. Muito engraçado que no segundo livro do Piaget, o segundo livro escrito do Piaget, lá nas conclusões, ele cita o Revaud Dallon falando sobre os esquemas de ação. Então, assim, ele já conhecia o conceito de esquema, não com a amplitude que ele deu depois, mas essa noção de egocentrismo, essa noção parece que ficou tão forte, tão evidente na primeira fase, que ele acaba achando que, bom, era o conceito que ele precisava. Mas mesmo assim, aparecem rudimentos da noção de esquema nessa primeira etapa do trabalho piagetiano. A gente tenta, no artigo, explicitar, né, exatamente quais são esses rudimentos e tal, mas é um trabalho de interpretação, né? Como eu disse, na fase funcionalista, a noção de esquema aparece explicitamente, tanto que é meio um consenso nos estudiosos do Piaget que esquema começou no Nascimento da Inteligência na Criança, que é o livro de 36. Mas, enfim, de fato, ele fala isso explicitamente lá, e essas 3 características que eu tinha dito para vocês, né, orientação, ser um processo e a questão da repetição, já aparecem ali na ação da criança, seja mamando, a noção da criança tentando reconhecer, tentando pegar, enfim, ele mostra claramente essas 3 noções. Na fase estruturalista, bom, a noção de esquema fica meio escondida. A noção de esquema, volta e meia ele cita esquema num livro ou no outro, mas isso não é o motor da explicação, né? O motor da explicação é a noção de estrutura. A gente escolheu um trabalho, que é o trabalho do Piaget sobre a noção de tempo, e ele cita, porque a escolha disso é porque ele cita que para ele tempo é um esquema. Então, existe um esquema associado a tempo que se desenvolve. É muito curioso esse trabalho dele, porque ele acha que a noção de velocidade é uma noção mais primitiva do que a de tempo.
e um trabalho belíssimo, a construção da noção de tempo na criança. Mas ele cita que o tempo é um esquema, e esse esquema ele organiza todas as noções temporais de duração, de frequência, de velocidade, quando ele consegue coordenar essas coisas, e ele no finalzinho vai até lá na teoria da relatividade. Isso para mim foi muito importante, que a minha temática de pesquisa do doutorado foi exatamente a construção da noção de tempo em adolescentes. Como que o adolescente lida com essa transição entre os domínios da física clássica, que é a física do Newton, e a física relativística, né, que é a teoria da relatividade do Einstein. Depois, na fase de síntese, o Piaget retoma essa noção de esquema, como eu disse para vocês, e projeta essa noção para algo mais importante. Ele coloca, inclusive, no livro Possível, Real, Possível e Necessário, duas classes diferentes de esquema. Uma classe que está associada aos objetos, ela é de domínio específico dos objetos, que é a parte operacional dos esquemas, toda ação no mundo físico está associada a ela, e uma outra classe de esquemas que funcionam como organizadores das estruturas do sujeito. Então, a noção de um esquema que funciona mais dando base, dando sustentação para as ações, e um outro que está associado à ação mesmo sobre os objetos. Ele descreve cada um desses esquemas, para que eles servem, como que eles se desenvolvem. Esses esquemas associados a objetos com uma plasticidade maior, eles se moldam melhor, né, às contingências daquela ação, e os outros que estão associados mais a uma questão estrutural, esquemas mais difíceis de serem mudados, que são mais associados a uma estrutura. Bom, então, uma vez que a gente viu essas questões de características dos esquemas, a gente tenta terminar o artigo apresentando uma implicação pedagógica, até porque a revista que a gente publicou, que é a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, a gente tentou dar um foco didático, né? O saber sobre o esquema ajuda o professor em quê? Eu, na verdade, não vou dar nenhum exemplo específico de uma disciplina, porque senão acho que eu teria que dar de todas elas, mas existe uma questão que para mim é muito clara, e eu já, de certa forma, toquei ao longo dessa fala, que é assim, ó, se a gente quer que as pessoas aprendam, a gente precisa de provocar essas pessoas. Essas são as palavras do Gérard Vergniaud. Ele diz sempre isso. Se você não provocar as pessoas, elas não têm razão pela qual elas vão aprender de verdade. O aprendizado é como se fosse uma espécie de uma resposta que o nosso sistema cognitivo dá a alguma provocação, ou seja, a apresentação de alguma situação que, de certa forma, você não sabe resolver e que você se sente impelido a resolvê-la porque você, enfim, se sente incomodado, né? Você não tem a resposta, mas você quer saber. O Piaget chamava isso de desequilíbrio cognitivo. Então, assim, se você não provoca o aluno, você não tem... o aluno não tem razão pela qual ele vai, de fato, aprender. Por outro lado, se você provoca demais, se você tenta desestabilizar a pessoa demais, mais do que ela pode, você também não vai dar para ela condições, né, bases para ela aprender. Aqui eu acho que funciona bem a ideia de zona de desenvolvimento proximal lá do Vygotsky. Então, assim, conhecer o desenvolvimento de esquemas, conhecer a maneira como eles se estruturam, conhecer as suas características, permite a gente, para cada uma das faixas etárias, construir atividades de intervenção didática que sejam mais apropriadas para aquele grupo de estudantes. Conceber problemas, conceber situações, conceber tarefas que possam, de fato, permitir aos estudantes lançarem os seus esquemas, utilizarem esquemas e melhorarem os esquemas. Então, a ideia da repetição é uma ideia muito interessante. A ideia do processo como esquema também é algo muito interessante. E portanto, eu acho que esse é uma sacada assim, muito legal do Piaget,
que é de trazer para o campo do desenvolvimento cognitivo, e depois o Gerard Vergniaud trazer para o campo da didática mesmo em si, essa noção de esquema. Eu acho que como um exercício, cada uma que está aqui ouvindo, que lê o artigo e tal, poderia pensar dentro do seu domínio específico, né, como utilizar essa noção de esquema num planejamento didático, por exemplo. Né? O que essa noção de esquema me acrescenta como professor no sentido de melhorar o meu planejamento, as ações, né, as atividades que eu vou propor para esse meu estudante. Tá joia? Enfim, eu acho que, espero que todo mundo, ao ler o artigo, possa ter mais, assim, embasamento teórico, espero que possam surgir questionamentos, dúvidas, e eu estou inteiramente à disposição para a gente continuar esse diálogo, tá? Que não seja simplesmente aqui pelo vídeo, mas, enfim, por e-mail. O meu e-mail é gabriel.carvalho@ifmg.edu.br. Tá joia? Então, assim, quem quiser entrar em contato, debater, botar a sua opinião, discordar de questões que são apresentadas, acrescentar, né? Enfim, todo debate é sempre muito bem-vindo no meio acadêmico, para a gente poder enriquecer, né, o nosso conhecimento, nosso cabedal teórico. Eu acho que isso só tem a beneficiar a nossa prática pedagógica, tá joia? Então espero ter sido útil, espero ter colaborado para fomentar essa discussão, que é a razão de ser, né, da educação, dos cursos que a gente faz, tá joia? Um grande abraço para vocês e contem comigo aí. Um abraço. Tchauzinho.